Olá, amigos. Vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de maio, próximo de encerrar o mês. Lembrando que amanhã tem a atualização de todas as carteiras, basicamente todas as carteiras recomendadas da DV Invest. Isso tudo vai ser feito aqui pelo aplicativo DV Invest, então se quiser ficar antenado sobre DV Perspectiva, exceto a Exponencial, que é atualizada semanalmente, mas desde renda imobiliária, parte de fundos imobiliários, BDRs, carteiras de BDRs, que é Ações Mundi, vai lá para dentro do aplicativo que você vai receber aí a atualização aí após o fechamento do pregão desta terça-feira. Na análise de hoje, lembrando, sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no nosso canal no YouTube. Aí, se você estiver no YouTube, parte de baixo do vídeo vai ter um botão inscreva-se, só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado. E aproveite todo o conteúdo aí existente, principalmente a parte de aprendizado. Na análise de fechamento de hoje, vou falar de Ibovespa, depois futuros mini índice mini dólar, e na sequência eu falo de basicamente mais aí uns 17 ativos, sendo 16 ações. PTR4, Vale 3, Elet 3, GRND 3, ASB 3, STBP 3, LWSA 3, BBAS 3 e TSA 4, BRFS 3, CEMIG 4, JHSF 3, MRFG 3, opa, aqui está repetido JHSF 3 de novo, hein? Então aqui não é JHSF 3, deixa eu até tirar aqui, já atualizar. Está repetido, então beleza, não preciso falar desse papel. Então são 15 ações e 16 ativos, né? 15 ações e um BDR. Então aqui está a lista completa, depois JHSF3, MFG3, DMMO3, raiz 4 ativos que são solicitados aqui dentro dos comentários no YouTube. Então aqui na parte de baixo desse vídeo, se você deseja que eu comente ou o Kaique comente aí no próximo análise de fechamento do pregão, algum papel que você esteja comprado, ou está interessado em comprar, ou você está interessado em vender, enfim, algum ativo que chama a sua atenção, escreve aqui para a gente nos comentários, registra aí que a gente vai dar uma olhada nesses comentários para poder selecionar aí os principais aí para a gente colocar na próxima análise de fechamento. Aqui nessa análise tem vários que vocês colocaram na análise de fechamento da sexta-feira. Então vamos lá, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise, lembrando que eu vou também falar de Amazon, num BDR aqui da Amazon. Vamos lá. Começando então pelo Ibovespa. Ibovespa no dia de hoje terminou aqui lá com feriado nos Estados Unidos. A gente tende a ter um giro financeiro menor por aqui, mas mesmo assim o Ibovespa caiu aí 0,8%. Está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, mas o fato é que abriu subindo, perdeu a mínima do que no anterior, aumentou a probabilidade de ter algo para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje a partir de amanhã reforça maior a chance da gente buscar a região dos 110 a 109.500 pontos. Essa região aqui, inclusive, é 109.775, até um patamar mais abaixo seria de 108.800. Ideal que se sustente aqui para cima da região até os 109.500, mantenha-se aqui acima, ou seja, faça isso aqui assim, ó, não vá muito longe, para aumentando aí a chance de que ainda é um caminho mais provável, pensando no curto prazo, de poder testar um nível ali de 113.900 a 114.500. Zona de resistência seria a próxima zona de resistência para o índice Bovespa. Nos futuros, nós tivemos aí um dia realmente para baixo, G60, depois que voltou para baixo desse nível, ficou mais interessante, seja para baixo, 113 mil pontos, para quem viu ali o giro dos futuros, que fica dentro também do aplicativo DV Invest, publicado até umas 9h30, todos os dias. Para quem viu o giro dos futuros, para baixo desse patamar, o foco muito maior seria venda de topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Veio forte para baixo, perdeu todos os fundos anteriores, lateralizou, então, ou seja, ficou um pouco mais com viés de baixo, de poder ter algo mais para baixo. Mas por enquanto, abriu subindo, enquanto não chegar no nível importante de resistência, até tem a média aqui na faixa 111.880 e depois tem a mínima aqui na faixa 111.960. Enquanto não tiver nesses níveis, fica focado mais em se abrir subindo, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, o foco maior é buscar a operação de venda de topo descendente mais próximo da média móvel de 13 períodos, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. No dólar, nós tivemos um dia de recuperação. O dólar se aproximou de uma zona de suporte de fundos anteriores e está fazendo um candle aqui chamado de
perfuração, é um padrão de reversão dos candles que simboliza a chance de uma mudança do movimento de baixa para iniciar um movimento de alta. A superação da máxima do pregão de hoje, que está em 4.758, reforça essa expectativa. E aí, olhando para um G60, dá para observar que o dólar veio para cima de um nível importante, se abre subindo, lembrando que tem uma resistência aqui relevante na faixa dos 758, por volta de 758, aqui basicamente testando já. Abriu subindo, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 758, foco em compra de day trade. Legal que fosse acima dos 758. Se abre caindo, dá para focar em venda? Até dá, mas o interesse maior por venda seria mais de topo descendente abaixo dos 744, 745. Um gráfico de 10 ou 5 minutos, ou seja, para baixo esse patamar ficaria mais interessado em venda. Aqui nesse nível de preço eu ficaria muito mais de olho na questão de ter algum sinal de alta, num gráfico até menor de 30 minutos, para focar de novo em fundo ascendente ou mesmo pivô de alta num gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra de day trade. Tá? Acima ali da média. PTR4, dia de forte queda de 2%. A ação tinha gerado um sinal negativo na sexta-feira, que a perda da mínima desse candle reforçava a chance de ter algo mais para baixo. Lembrando, uma projeção de queda ali perto dos R$29, é R$28,97, sendo mais exato. Eu tinha colocado aqui R$28,97, bateu em R$29,12. Então, ainda continua com viés mais de baixo. Para trazer alguma expectativa melhor de subida ou de recuperação, de força por parte dos compradores, teria que voltar pelo menos para cima da média móvel de 3 períodos. Enquanto isso não acontecer, o viés segue sendo de baixo para PETR4. Para quem estava comprado, essa perda de mínima foi algo negativo. A perda da mínima do candle que fechou abaixo da média seria algo negativo, ou seja, de saída de uma posição comprada no swing trade. Além daquela possibilidade que já tinha sido comentada na semana passada, da perda dessa mínima desse candle de reversão em cima de uma região de topo anterior, da máxima anterior que ela atingiu aqui. Então, nesse momento, não vejo oportunidade de compra na Petro, falando em termos de swing trade, focado a entrada mais pelo gráfico diário, não teria motivo que levasse a compra desse papel. Vale 3, pregão de hoje, alta de 1,08%, ação atingindo um patamar de resistência. Resistência na casa dos 87,20, seguido de 87,68. Nesse nível de preço, ficar atento. Assim como a Petro atingiu lá, subiu e gerou um candle de reversão, aqui também já começou a apresentar fraqueza, mas é uma fraqueza até boa, porque o Ibov caiu e a ação subiu. O Ibov caiu em 0,8% e a ação conseguiu ainda subir. Perda da mínima desse candle seria uma das formas de colocar o stop logo abaixo desse patamar, stop de proteção de lucro. Por quê? Porque atingiu a resistência e ela pode bater nesse nível e voltar a apresentar um movimento de queda nessa ação. Mais uma nova mínima ascendente faz a mesma coisa, vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Para novas entradas, como eu já disse anteriormente, foco maior em sinalizações de alta para compra fundo ascendente, como por exemplo, fundo ascendente acima dos R$ 84,20. Seguindo para as ações, esqueci de colocar aqui na tela, deixa eu só já botar já aqui na tela, que eu vou ter que apresentar aqui o controle das operações. O resultado aí das operações que foram encerradas, essas últimas operações aí eu vou até comentar a respeito. Espera aí, deixa eu só jogar aqui na tela. Pronto. ELET 3 e GRND3, beleza. Então vou começar aqui pela ELET 3, que caiu bastante, 3,36%. Até recebi uma pergunta lá dentro nos comentários do YouTube, Dalton, enfim, por que está caindo, né? A ação está caindo com essa questão do FGTS, enfim, ou mesmo privatização. Enfim, tudo associado para dentro da empresa, ou seja, do preço. O preço incorpora tudo, qualquer que seja informação, ou parte política, ou parte macroeconômica, ou parte do setor, os resultados da empresa, tudo vai incorporando. As pessoas decidem comprar ou vender o ativo com base em diferentes informações, ou a termos de análise técnica, ou o próprio mesmo achismo. Acho que vai subir, então você vai lá e compra o ativo. De maneira geral, o que esse papel tinha lá uma sinalização para cima, que não se confirmou por esse candle aqui, perdeu essa mínima, acionou inclusive o stop da nossa posição hoje, fechou para baixo aí desses topos anteriores. Lembrando, essa operação foi até uma recomendação do Lucas Moraes, que é analista técnico aqui da DV Invest. Então ela perdeu aqui essa região, fechou abaixo da média, saída dessa posição comprada. Então, de maneira geral, se a gente olhar para um gráfico semanal, a tendência dela de prazo maior mudou? Não, só que ela fez um movimento aqui, caiu umas 3 semanas ali, subiu daqui para cá umas 3 e perdeu a mínima dessa última semana, aumentando a probabilidade de ter um movimento de baixa. Assim como aconteceu aqui, ó, fez esse movimento para baixo, ela pode fazer algo parecido, buscando ali a média. Então, nesse momento,
apresentando um viés um pouco maior de baixa nessa ação. E aí vale a pena alocar capital nesse papel, transferir lá uma parte do FGTS? Na minha opinião, sim. Graficamente, sim, olhando por um prazo mais longo, faz sentido, ainda mais pelo retorno do próprio FGTS, né, em cima do capital. Mas você pode, inclusive, dentro do meu perfil no Instagram, eu coloquei lá os stories do Rodrigo, que ele colocou lá também. Ele falou hoje, o Rodrigo é um analista fundamentalista aqui da DV Invest, ele falou a respeito hoje sobre a LET3. Então dá uma olhada lá nos meus stories, vai ter um vídeo lá do Rodrigo, e aí você vai para o perfil lá dele ou da DV Invest que vai ter essa informação sobre a LET3. Então a operação encerrada da LET3, e também tivemos a operação encerrada da GRND3, que olha o tamanho do candle de baixa. Ela vinha numa tendência ali de alta, vinha gerando ali uma tendência de alta, rompeu isso aqui, gerou tendência de alta, mas não conseguiu fazer nova máxima. Parou em cima da resistência, reverteu, nossa entrada tinha sido por aqui, ela foi lá, enrolou, evoluiu, mas esse grande candle de baixa de hoje, 5,74%, acionou a nossa saída da posição comprada. Então vou colocar aqui na tela para já falar dos dois ativos que como eu sempre faço, lembrando sempre mesmo, desde agosto de 2010, não importa se tem 2, 3, 4, 5 stops consecutivos, todos eles vão ser exibidos aqui, todos eles vão ser mostrados. O que deu de perda, percentualmente falando, e o que isso representou no capital total. Mas sempre isso vai acontecer. E da mesma forma que a gente também vai falar dos lucros, e sem exaltar demais. Nossa, o lucro que sensacional, que você poderia ter feito. Não. Da mesma forma que a gente apresenta um prejuízo, a gente apresenta também um lucro. Menos 4,19% a perda da GRND3, isso na operação, ou seja, do capital que você colocou foi essa perda, e isso representou sobre o capital total menos 0,57%. E da LET3, perda de 3,76%, uma redução de 0,5% do capital total após aí essa posição. E temos algumas operações ainda abertas. Deixa eu passar aqui rapidamente por elas. Começando aqui pela AESB3, que terminou o pregão de hoje com queda de 1,39%, ou seja, dá para reposicionar um stop dessa operação aqui, que seria um stop de proteção de lucro, né? Que foi uma entrada que foi feita aqui para trás. Então, deixaria o stop aqui já, para quem está posicionado na venda aí na AESB3, deixaria o stop aqui e deixa o pau quebrar. Mas quem quiser colocar o stop aqui ainda acima da máxima desse candle também faria sentido. Não deveria mais voltar para cima dessa média, por essa enrolação toda aí e esse candle de baixo. STBP3, a gente está posicionado, ela fechou em alta de 0,27%, seguimos na ponta compradora, vamos ver se consegue ganhar força aqui para cima. Qualquer mudança de stop ou objetivo, principalmente a questão de stop, eu vou passar dentro do aplicativo DV Invest, tá? Então acompanhe aqui dentro, eu vou passar somente lá dentro do aplicativo DV Invest essas mudanças aí de stop dessa posição. Aí depois que eu fizer a mudança, aí sim eu vou falar sobre a questão da mudança. Ó, mudamos o stop aqui. Então, ou seja, é um benefício para quem está lá dentro do aplicativo. E Localweb LWSA3, que teve um pregão ruim hoje. Se bem que é um ativo bastante volátil, mas teve um pregão ruim hoje, gerando um engolfo de baixa, voltando inclusive para baixo do nosso preço de entrada. Ou seja, uma entrada que tinha sido ali na superação dos R$ 6,72, né? Então até executada na frente, que foi aqui já nesse candle, já tinha formado o fundo, em 6,75, ela está um pouco abaixo do nosso preço de entrada, um sinal realmente negativo no pregão de hoje. Lembrando, qualquer mudança de stop, desculpa, eu mencionarei na análise de fechamento do próximo pregão e, logicamente, eu avisarei pelo aplicativo DV Invest. Essas duas últimas recomendações de STBP3 e LWSA3 foram recomendações que eu enviei, tá bom? Seguindo para Banco do Brasil, BBS3, que teve um pregão hoje bem volátil, 2,65% de queda, fechamento para baixo do gap de alta e fechamento para baixo da média. Eu citei esse papel no radar da semana para se buscar a operação de compra nesse ativo, desde que ele tivesse mais alguns pregões e gerasse um sinal de alta. Está descartada essa operação? Ainda não, porque está dentro dessa região aqui de suporte, mas ela teria que fazer o quê? Mais um candle aqui, lá na quarta-feira, superar a máxima desse candle de força. Algum candle de força é um candle de alta que invada boa parte desse candle de baixo para aumentar a probabilidade de subida do preço. Se não fizer isso, não tem operação comprada. E se perder essa mínima, aumenta a probabilidade de continuar caindo o papel. Lembrando que a tendência dela mudou de alta para baixo? Não, ainda não. A tendência
que é a sequência de movimentações para cima, movimento de alta, movimento de baixo, ou seja, zigue-zagues ascendentes, tanto pelo gráfico semanal como pelo gráfico diário, continua para cima. Se para mudar aqui no semanal, teria que reverter aqui, ou seja, eu vir para baixo dos 32,03. Poxa, Dalton, mas ela caiu, como é que ela está em tendência de alta se ela caiu? É questão do movimento. Numa tendência de alta tem movimentos de baixa. Para você entender melhor sobre isso e sobre o que eu falo aqui, gratuitamente nos dias 3 a 6 desse mês, ou seja, a partir de sexta-feira, você vai poder entender melhor. Eu vou passar tudo a respeito aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode se inscrever lá nas lives que vão acontecer comigo nesses próximos pregões, nesses dias que eu acabei de mencionar. Depois, então, de Banco do Brasil, Itaúsa, ITSA4, que está aqui enrolada entre as médias. Aqui dentro dessa região, o que eu costumo fazer? Só observar, não faço nada. Dá para buscar compra nesse papel? Dá, desde que proporcione algo assim, ó, rompimento dessa região. Fique um pouco mais lateral, se ficar pelo menos mais um candle, depois romper essa máxima. Possibilidade de arriscar uma compra de pivô de alta a favor da tendência de alta. Por quê? Porque assim, a ação está chegando na resistência ali da média, de fundos anteriores, enfim, tem que ficar um pouco mais aqui de dias e apontar, gerar um sinal mais relevante para cima. Para quem está comprado de alguma forma, tem a opção ou de colocar o stop abaixo da mínima da última semana, que ficou aqui na casa dos 9,37, ou se fechar abaixo da região, fechar abaixo da região aqui da média móvel de 13 períodos e depois gerar nova mínima. Então isso acontecendo seria um dos sinais de saída também de uma posição comprada no swing trade em Itaúsa. Então tendência de alta no papel, mas não entraria comprando agora, a não ser que gere superação dos 9,61. Brasil Foods, BRFS3, ativo dentro de uma tendência de alta também, candle de reversão, chamado de nuvem negra, mais pequenininho, nem tanto relevante, mas o fato é que quem está comprado no swing trade tem a opção de colocar um stop. Por quê? Porque é ativo lá batendo numa região de fundo anterior, próximo da média no semanal, perda dessa mínima, cria uma expectativa de baixo. Não é que vai cair, mas é uma primeira sinalização para baixo. Aí o próximo suporte do papel seria a região dos 14,64 até o patamar de R$ 14,53. Então o stop poderia ficar ali na faixa dos 14,99. É uma das alternativas aí de stop de proteção de lucro para quem está comprando no swing trade. Para quem está de fora e entrar comprando aqui, eu não entraria, aguardaria ou lateralização para compra de pivô de alta preferencialmente, ou um retorno do preço até a média, até essa região mais aqui para baixo ainda dos 14,30 e gerar sinal de alta mais afastado possível dessa segunda média aqui, que seria a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. E lembrando que num prazo mais longo, aqui no prazo curto a tendência é de alta, num prazo mais longo, gráfico semanal, mensal, a tendência é de baixo para esse ativo. Então não seria um ativo que eu escolheria para minha carteira pensando num prazo mais longo. Ou seja, só trabalharia compra de swing trade nessa ação. CEMIG 4, ação que fechou abaixo de um nível importante ali de suporte, antigas resistências, 3 topos anteriores, ou seja, um sinal negativo, inclusive para baixo da média. Pode gerar compra nos próximos pregões? Pode, desde que também, assim como eu mencionei lá em BBS3, gere um bom candle de alta e supere a máxima desse candle de alta lá na quarta-feira. Isso não acontecendo, ainda ficaria de fora de uma compra em CEMIG 4, apesar de estar dentro de um contexto mais de alta, seja no gráfico semanal, seja no gráfico diário ou num gráfico mensal. JHSF3, ação que nesse momento aqui está enrolada, está dentro praticamente da tendência indefinida. Eu poderia falar indefinida, mas se fosse falar pelas máximas e mínimas ainda, os fundos e topos, ainda seria uma tendência de alta. Mas de maneira geral, se eu pego aqui e traço uma linha aqui horizontal, dá para ver que o preço está aqui enrolado nessa região, não sai dessa região. Para compra, para mim somente no primeiro momento se romper essa máxima aqui, ou seja, um pivô de alta superando R$ 7,25. É um ativo que está bem ali no gráfico semanal, apontando ainda mais para cima. Ou a outra forma seria ter mais uns 2 pregões no mínimo para depois romper a máxima da esquina anterior, ainda no decorrer dessa semana, podendo gerar alguma compra na região de suporte, que é por aqui assim, ó, uma região ali na faixa dos R$ 6,96. Depois disso, vamos falar de MRFG3, que no dia de hoje gerou um candle ali de reversão, chamado de martelo. Esse candle de reversão
aconteceu aqui, ó, tendênciazinha de baixa, tendência de baixa no curto prazo, ou seja, dá para buscar compra? Até dá, só que sabendo que o risco é maior. Por que o risco é maior? Porque está comprando ainda na zona de fundo anterior e a média móvel muito próxima, tem resistência logo à frente, ou seja, tem resistências aí basicamente na região dos R$14,00, R$14,85 a 90 centavos, depois vai ter resistência lá na faixa dos R$15,30, 15,20 a 15,30, outra zona de resistência para esse ativo. Então tem um risco um pouco maior, apesar do movimento já longo para baixo. Então tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário a tendência é de baixa. Arriscando essa compra aqui, saiba que você está tomando um risco um pouco maior, ou seja, no primeiro momento não exigir tanto para cima. E calcular esse tamanho desse stop aqui, o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui em 14,23, por exemplo, entrada ali na faixa dos 14,83, diferença basicamente aí de uns 60 centavos, né, stop entre stop e objetivo. Aí você projeta R$1 aqui, falei 60 centavos, ali na faixa de 90 centavos de objetivo acima do seu preço de compra. Uma vez e meia já estaria de bom tamanho. Acima dos 15,30 tem resistência nos 15,50. E ainda não tem, para mudar a tendência, lembrando, para mudar a tendência de baixa, tem que oscilar acima dos 15,52, quebrar a sequência de topos descendentes. DMMO3, ativo que foi solicitado, não é ativo que eu costumo comentar, abordar, por quê? Primeiro que abaixo dos R$3, eu evito esses papéis, mas estou comentando, então, tem uns pedidos ali que foram algumas vezes dentro dos comentários aqui aqui no nossa análise da última pregão, nas últimas análises, que eu vou falar a respeito. Então a tendência no gráfico semanal é de alta, recuou, gerou um fundo, então está mais alinhado para se poder ter algo mais para cima, para buscar uma resistência na faixa de 1,50, seguido de 1,73. Seria o caminho mais provável. Só que observe que no gráfico diário isso aqui tudo é uma zona de resistência. Desde essa região do gap, a região de fundo anterior. Então ela está batendo hoje, gerando o quê? Um engolfo de baixa. Isso cria uma expectativa de queda. Se tivesse comprado, o primeiro nível de saída de swing trade seria a perda da mínima do pregão de sexta-feira. A segunda forma agora seria perder a mínima desse candle. Qual seria uma forma de compra, Dalton? Se o papel, eu posso perder esse aqui, não for muito longe para baixo, gerar um sinal de fundo ascendente, aí daria para executar essa compra. Uma entrada mais afastada possível da resistência que eu considero mais relevante, que é de 1,50 na faixa de 1,50, arredondando 1,50. Seria isso, mas o objetivo principal é tentar pegar um movimento mais longo, lá para a faixa de 1,73 que eu comentei agora há pouco ali do gráfico semanal, que seria o próximo resistência. Então o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, mas em cima de uma resistência bem importante, e por esse motivo, com esse sinal de baixa no pregão de hoje, aguardar uma correção um pouquinho maior no tempo ou no preço para compra de swing trade. E raiz 4, tem raiz 4 para falar, ainda tem também Amazon. Raiz 4, ativo que fechou bem o pregão de hoje com 3,62% de alta. A tendência é de alta, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Beleza. E aí, qual a resistência que ela se encontra? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Aí eu olho ali para o semanal, fica ainda mais claro. Olha a região que ela está batendo. A região ali na faixa de R$ 6,36 a R$ 6,41. Então hoje ela bateu aonde? A máxima aqui 6,37. Então eu entro comprando aqui nessa resistência? Não. Por mais que possa subir mais, relação risco-retorno não muito satisfatória na minha opinião. Então, nesse caso, o que eu ficaria mais antenado? Depois que bater nessa resistência, ou eu avalio aqui uma correção para compra de pivô de alta, ou se ela ganhar força aqui, eu já avalio compra acima dessa região aí de R$ 6,30 para se buscar essa compra no papel. Então, nesse momento, não faria nada, só que ficaria antenado aí nos próximos pregões. Deixaria o stop aqui abaixo dessa mínima e após os próximos pregões, subiria o stop a cada nova mínima ascendente, estando comprado no swing trade. E a MZO34, ativo que terminou o pregão de hoje com alta de 1,42%, a quarta alta consecutiva, está dentro de uma tendência de baixa, próximo de anular a tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário. Para acontecer isso, ela precisa continuar subindo e superar os 3,67, trazendo um viés mais positivo. A tendência do gráfico semanal é de baixa, só que ela gerou aqui no gráfico semanal um sinal de fundo, que cria uma chance maior de poder ter um recuo do preço, uma correção da queda, que pode buscar até a média móvel exponencial 3 períodos. Essa correção pode acontecer desse jeito ou ficar aqui de forma lateral.
De maneira geral, ou seja, acima da média aqui no gráfico diário, acima pelo menos de um patamar de 3,47, seria um ativo que daria para buscar a operação de swing trade no decorrer aí dos próximos pregões, através de um fundo ascendente ou de um pivô de alta. Então, um dos dois pontos aqui seria a forma de buscar uma compra em Amazon. Mas lembrando, a tendência de prazo maior ainda é de baixa, ou seja, não exige tanto das operações na ponta compradora em cima desse ativo em um primeiro momento, enquanto não apresentar uma força um pouquinho mais relevante de mudança de um cenário como um todo aqui no papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão. Um grande abraço. Lembre-se de colocar seus comentários aqui em relação a qual ativo que você quer que avalie no próximo pregão. Será sempre um prazer atender de alguma forma aí seus pedidos. Um grande abraço.